Olá, meu nome é Bruno Sicâncio do blog gamedeveloper.com.br e hoje eu vou mostrar para vocês o uso de um design pattern chamado Object Pool ou Object Pooling na Unity com C Sharp. O que é o Object Pool? O conceito por trás desse pattern é você ter um conjunto de objetos pré-instanciados prontos quando você precisar. Por exemplo, em um jogo de tiro, eu posso ter 10 modelos de balas já instanciados e prontos para usar quando eu precisar. E no lugar de eu criar uma bala nova, carregar na memória e exibir na posição que eu quero, quando o jogador atirar, eu pego uma dessas balas que já estão instanciadas na memória desse meu pool e apenas utilizo como eu quero. Por exemplo, posiciono da onde o tiro vai sair e segue dessa maneira. Então, a principal diferença é que no lugar de eu instanciar tudo que eu preciso, eu tenho um pool de objetos que já estão instanciados e eu vou consumir os objetos deste pool durante o jogo. Então, para demonstrar isso, eu tenho aqui um projeto. Eu já criei algumas coisas para ganhar tempo. Então, eu tenho aqui um material, que é apenas um material simples vermelho. Eu tenho um prefab, que é um cubo, que eu apliquei esse material vermelho. A minha cena tem apenas um plane no chão, que é onde os cubos vão ficar. E no meu script tem um script do cubo, que a única coisa que ele tem é, quando ele for criado, depois de 10 segundos, esse cubo é destruído. Então eu vou demonstrar como está funcionando no momento. Um play aqui na cena. A cena não tem nada porque não tem nenhum script nela. Eu vou jogar um prefab aqui. A gente vai ver que ele caiu de cima porque ele tem um rigid body. E aqui o contador, quando chegar a zero, esse cubo é destruído. E ele sai também aqui da hierarquia. Então, a partir disso, nós vamos criar um script que eu vou pré-instanciar esses cubos e utilizar do pool toda vez que eu quiser colocar um cubo na tela. A primeira coisa que vamos fazer é criar um script novo. Esse script vai ser um script bem genérico porque vamos utilizar ele para gerenciar o nosso pool de objetos. Então ele vai ser o Object Pool Component. Abrir ele aqui no Visual Studio. Para esse objeto a gente pode remover esses métodos aqui e começar. Então existem três principais atributos que nós vamos precisar para esse objeto. O primeiro deles vai ser o objeto que a gente vai instanciar, que é um prefab. Esse é um game object, que eu vou chamar de prefab. Então esse aqui é o nosso modelo original que vai ser instanciado várias vezes. O segundo parâmetro, uma propriedade, é o tamanho deste pool. Ele pode ter tamanhos bem diferentes de acordo com o que você precisa. Por exemplo, se for um pool de inimigos, talvez 5 inimigos pré-instanciados já é o suficiente para o teu jogo. Porém, um pool de armas, de uma metralhadora que atira diversos projéteis por segundo, talvez teu pool vai ser bem maior do que 5. Então a gente tem aqui um parâmetro que é o tamanho do pool, o size. E um último parâmetro que vão ser os nossos objetos, porque os objetos instanciados eles vão ter que ficar em algum lugar na memória. E esse script ele tem que instanciar e cuidar desses objetos que ele instanciou. Então, nesse caso, vamos ter uma lista de game objects. E essa lista vai ser os game objects utilizados. E um último parâmetro que já vou criar aqui, mas eu vou explicar ele um pouquinho mais pro final desse script, que é um bool que vai me falar se eu posso ou não criar novos objetos. Este parâmetro boolean, quando habilitado, ele vai ignorar o pool size e vai criar um objeto novo se necessário. Okay. Com esses parâmetros aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer no awake, que é o nosso primeiro método do MonoBehavior que é executado pela Unity, vamos iniciar a nossa lista de game objects. E como nós já temos o tamanho, a gente pode criar ela com o tamanho do pool size.
Em seguida, vamos fazer um for que vai ter vai de 0 até o tamanho do pool size. E para cada item deste loop, nós vamos criar um objeto e adicionar na nossa lista. Então, nosso GameObjects vai adicionar. E aqui eu vou criar um método chamado createItem, para não deixar tudo aqui dentro. Então, nossa wiki é basicamente isso. E agora eu vou criar aquele método ali, createItem. Uma coisa a mais que eu vou colocar nesse método é um parâmetro que vai indicar se quando o objeto for criado ele já vai estar ativo ou não. Isso aqui vai ser útil quando a gente tiver esse allowCreation habilitado. Apenas mudar aqui para GameObject para poder colocar ali. Então o que nós vamos fazer? Primeira coisa é criar o GameObject. Então meu GameObject item, eu vou chamar o método instantiate, que é um método do próprio MonoBehavior, e ele vai instanciar um objeto baseado no prefab que nós temos. Agora, uma coisa bem importante que a gente vai fazer é colocar o transform deste item. O parent vai ser o nosso próprio GameObject.transform. E assim, todos os objetos criados eles já vão ficar dentro deste pool, visualmente na hierarquia da Unity, não vão ficar soltos na cena. E por fim, nós vamos usar o método setActive para deixar o objeto ativo ou não. Isso vai ser baseado naquele parâmetro ali do método. Em retornar o nosso item. Então isso aqui já permite que a gente inicie a nossa lista de GameObjects do pool. E agora nós vamos ter um método público, e é o único método público que eu vou colocar neste exemplo, que é o método aqui. Vamos pegar um item do pool quando for necessário. Então, o que nós vamos fazer aqui? Primeira coisa, a gente vai procurar um objeto que está no nosso pool e que não está em uso. Como nós estamos considerando um objeto em uso quando ele está ativo na hierarquia, o que a gente vai fazer é procurar um objeto que não está ativo na hierarquia para poder retornar. Então, a primeira coisa é fazer um for each. Vamos a cada game objeto no nosso GameObjects. Vamos verificar se não estiver ativo na hierarquia. Vamos ativar set active. Vamos ativar ele na hierarquia e retornar este item. Então esse aqui é o nosso primeiro caso de uso. Se tiver um objeto ativo que não está ativo na hierarquia, a gente já retorna ele. Enquanto a gente estiver usando isso aqui, a gente vai pegar um objeto desse pool, utilizar ele, e quando a gente não quiser mais aquele objeto, ao invés de destruir, a gente vai apenas usar o setActive para desabilitar ele. Isso faz ele automaticamente retornar como um objeto disponível nessa nossa lista do pool. Por isso que esse loop aqui vai pegar o primeiro objeto que não está ativo e retornar. Por fim, se não achou ali, a gente vai retornar null. Que quer dizer que no objeto não temos objeto disponível. A única exceção disso é se aquele nosso parâmetro allowCreation está habilitado. E se ele estiver habilitado, quer dizer que se não encontrar um objeto na nossa lista, a gente vai criar um objeto novo. Para isso, nós vamos criar um GameObject, utilizando aquele método que criamos, e como nós queremos já criar e retornar, vamos passar o valor true. O active já vai habilitar esse objeto na criação. Não podemos esquecer de adicionar esse objeto na nossa lista de GameObjects. E, por fim, retornar esse objeto. Então, esse nosso script aqui, é claro que a gente pode expandir ele para algumas outras maneiras, mas esse aqui é o básico que eu quero demonstrar. Então, recapitulando, nós temos o nosso
um prefab, que vai ser instanciado, nosso modelo. Temos o tamanho do pool, que é a quantidade de cópias desse prefab que nós vamos ter disponíveis para ser utilizado. Esse parâmetro aqui vai dizer se podemos ou não criar mais cópias do que o limite do pool. E aqui a nossa lista. Então, os objetos criados no início do método, no awake, que estamos criando, vão ficar nesse pool. E se esse allow creation estiver habilitado, os objetos criados também vão ficar no mesmo pool. Voltando aqui na Unity, deixa ela recarregar o script. Vamos criar aqui um novo game object. Esse aqui vai ser o nosso object pool component. Vou deixar só object pool. E vamos adicionar aqui o nosso component. Então, o primeiro parâmetro é o prefab. Então, a gente pode pegar esse prefab aqui e arrastar para cá. E o pool size, para este exemplo, eu vou começar ele com 5. Isso aqui já é o suficiente para demonstrar. Allow creation vou deixar desligado nesse momento. E essa lista aqui está vazia, mas quando a gente executar, ele vai criar nossos objetos. A gente vai poder acompanhar tanto aqui quanto no próprio object pool. Por fim, temos duas modificações agora. O pool já está aqui, está configurado para ser utilizado, mas a gente precisa de um script que vai utilizar o pool. Então, para isso, eu vou criar um outro script aqui, que vai se chamar CubeSpawner. Então, ele vai ser responsável por spawnar os cubes. Vamos abrir ele aqui no Visual Studio. Ele é um script bem simples. Ele vai ter apenas o nosso update. Ele vai ter um parâmetro, que é um object pool component, que vai ser o nosso cube pool. E aqui no update, vamos fazer apenas por segurança. Se o nosso cube pool for null, ele vai retornar e vai ignorar o resto do método. E aqui, para a gente poder testar, eu vou fazer, toda vez que eu clicar com o botão esquerdo do mouse, eu vou spawnar um novo cubo. Então, input.get mouse button down e 0. 0 é o código do botão esquerdo do mouse. Se eu clicar com o botão esquerdo, o que eu vou fazer é pegar meu object pool e fazer um get item. Toda vez que eu clicar com o botão esquerdo do mouse, eu vou executar o método getItem no nosso object pool, que vai me retornar um item. Eu não vou utilizar, ele retorna um GameObject, mas eu não vou utilizar para nada nesse exemplo só. Quando eu clicar, eu já tento criar. Então, isso aqui pode retornar nulo ou pode retornar um objeto, dependendo da disponibilidade de objetos no meu pool. Agora, voltando para a Unity, deixa ela recarregar nosso script. Eu vou criar um novo aqui, chamado CubeSpawner. E eu vou colocar esse script aqui. O parâmetro dele é nosso Object Pool Component, então eu vou arrastar para cá. Agora nós temos nosso pool e temos nosso spawner. Temos apenas uma última modificação que precisa ser feita, e essa modificação é no script do cube. Porque aqui, quando acaba o tempo, ele é destruído. Só que isso aqui não vai fazer sentido para o pool. Porque se ele for destruído, ele vai remover da nossa lista um objeto e vai criar novamente. Então não tem muito porquê disso aqui. Ou ele vai acabar consumindo todos os objetos da nossa lista e a nossa lista não vai ter nenhum objeto disponível. Então, ao invés de destruir o GameObject, nós vamos devolver para a lista. E o jeito de devolver para a lista é fazendo com que esse objeto seja desativado. Então vamos GameObject.setActive false. Isso aqui já vai fazer ele voltar para nossa lista. Uma última coisa que eu vou fazer nesse script é garantir que quando eu pedir um cubo para minha lista de cubos para ser reutilizado, que aquele cubo esteja na mesma posição inicial de quando ele foi criado. Então, para fazer isso, eu vou criar
3 variáveis, essas 3 aqui. A counter vai garantir que quando o cubo for habilitado, ele tenha o valor do time to live igual ao valor do objeto quando ele foi instanciado, porque esse valor aqui 10, que pode ser modificado lá no prefab, ele vai ser reduzido aqui para o cubo ser desabilitado. Então, esse counter vai garantir que a gente volte para o valor inicial. E essas duas variáveis vai garantir que a posição e a rotação do cubo seja a mesma de quando ele foi instanciado. Se você lembra no início do vídeo, o cubo ele cai de cima, então a posição inicial dele tem que voltar a ser aquela lá de cima. Então, para isso, no método awake, nós vamos pegar esses 3 valores, os dois do transformers e o do time to live, e colocar nessas variáveis. E no onEnable, que é quando o objeto for habilitado, no nosso caso, a lista do object pool vai habilitar o objeto e devolver ele habilitado, então nesse momento que esse método vai ser executado, a gente pega esses valores e seta novamente no nosso objeto. Então essa é a última alteração que vamos fazer no script do Cube. Voltando para a Unity, nós temos aqui nossos 3 scripts e já temos tudo pronto para testar. Então, no nosso primeiro teste aqui, nós vamos ver que nosso prefab do Cube está aqui no nosso Object Pool e nosso pool size é 5. Ele não está com o Allow Creation habilitado, então ele vai usar apenas 5 cubos. Então, executando aqui, a gente pode ver aqui na esquerda que dentro do nosso Object Pool temos 5 cubos que foram instanciados a partir daquele prefab e eles estão aqui desabilitados, por isso que está esse cinza claro. E no nosso Object Pool, os mesmos 5 objetos estão no nosso Game Objects, que é aquela lista que criamos para manter as instâncias. Então, se eu clicar agora com o botão esquerdo do mouse na tela, o Cube Spawner vai spawnar os nossos cubos. Então, cliquei 5 vezes, temos 5 cubos, e se eu clicar mais, nenhum cubo é adicionado, porque o máximo do nosso pool size é 5. A gente pode ver aqui que já deu o tempo deles de 10 segundos e eles já foram desabilitados. Então, por um para a gente ver. Aqui está o cubo, ele foi habilitado aqui. Aqui a gente está vendo o contador dele. Quando ele chegar a 0, ele vai sumir, porque ele foi desabilitado e voltou para o nosso pool. Então, tanto que se eu clicar novamente, aquele mesmo cubo vai ser utilizado. Agora, se eu habilitar o Allow Creation, a gente pode ver que ele vai continuar criando objetos. Então, aqui ele criou mais 5, então temos 10 objetos instanciados. E quando der o tempo deles, todos eles vão ser desativados e voltar para o pool. Agora eu vou desligar o Allow Creation e vou novamente colocar 10 objetos. Agora eu posso continuar clicando, que nenhum novo vai ser instanciado na tela, apenas aqueles 10 que foram criados e que estão disponíveis para serem utilizados. É um script bem simples de Object Pool. Você viu que o script ele é bem genérico, então ele pode ser utilizado. Você pode copiar e colar script em vários projetos e fazer um pool para tudo que você sentir uma necessidade de criar várias cópias do mesmo objeto. Então, um uso bem comum é, como eu falei no começo do vídeo, é de tiro. As balas tua arma, da tua nave, elas podem estar num Object Pool. Assim você vai sempre reutilizar as mesmas. No lugar de um time to live, você pode ter uma verificação de que se aquela bala está fora da tela, ela já volta para o pool. Então assim você vai garantir que sempre que a bala não está mais visível, não é mais útil, ela pode voltar para o pool. Você pode ter também um pool de inimigos. Então se você está num cenário em que você está spawnando inimigos para perseguir o jogador, você pode colocar um pool de 5 e garantir que sempre vai ter 5 inimigos. Então se o jogador matar um, aquele vai ser desabilitado e você pode utilizar novamente aquele mesmo inimigo utilizando aquele objeto que está apenas desabilitado. Dá para ver que o pool em si ele é bem simples. O que muda é a sua utilização. E boa parte da lógica da utilização vai estar no próprio objeto. Então, o ideal é você ter um object pool para cada objeto. Então, se você tiver
3 inimigos diferentes, você pode ter um Object Pool para cada inimigo, se você tiver que spawnar os 3 várias vezes. Espero que tenham gostado desse vídeo, que tenha sido útil para você aprender um pouco mais sobre o que é o Design Pattern de Object Pool e como utilizá-lo. Qualquer dúvida, sugestão, comentários, deixe aqui no vídeo ou no post sobre este vídeo. Obrigado e até a próxima!